Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. UFMA Virtual lança edital do concurso Produção de Recursos Autoinstrucionais para EAD destinado a docentes da UFMA. Hoje tem Wagner Matos, ele fala sobre o corte na taxa de juros de 0,5 ponto percentual. No esporte, Série B maranhense. Timon goleia o Santa Quitéria no Nhozinho Santos e Tupã vence o São Luís. No Rádio Opinião, uma entrevista sobre a Covid-19 e a variante Eris, com o médico epidemiologista Antônio Augusto Moura. Tem as manchetes nacionais, locais, previsão do tempo, trânsito e muito mais no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Mara Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. E você que acompanha a nossa programação, obrigada pela companhia. Já está no ar o Jornal Rádio Universidade, né, Adalberto Júnior? Hoje, quinta-feira, quintou. Quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023, Mayra. Olha, tem muita coisa hoje, viu? Hoje é Dia Internacional da Paz, Dia Mundial da Doença de Alzheimer, Dia da Árvore, Dia do Adolescente, Dia do Radialista, Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, Dia dos Tios, o tia e a tia, o tio, tia, né? Dia do Fazendeiro, Dia Mundial da Gratidão e início da primavera no Hemisfério Sul e outono no Hemisfério Norte. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do estado e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo WhatsApp 98 992 17 26 47. Estamos no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. Baixe e acesse o aplicativo oficial ou compiladores de rádios. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. Dando um bom dia para a Marcileia aqui no YouTube. Quem está mais por aqui também é no Instagram. A Rosângela Moreira, Evandro Ojoara, também Rosenilde Caldas, muito obrigado. Dr. Carlos Leonardo Cunha. Rosângela Moreira, muito bom dia a todos vocês. Agora tem os destaques dos principais jornais locais. Manchetes do dia. 7h17. A gente começa hoje com o Jornal Pequeno. O Jornal Imparcial não tem manchete, não lançaram, aliás, a manchete aqui pela internet. Vamos aqui ao Jornal Pequeno, portanto. Manchete de hoje é: Governador Brandão anuncia pagamento do piso da enfermagem no Maranhão. Olha, essa coisa aí que complicada, né? Desde o início do ano, aí, enfim, desde quando foi regularizado, liberado aí esse aumento, né? Para pagar esse aumento, enfim, as prefeituras ficaram preocupadas demais, estão ainda, né, por conta do cumprimento, né, dessa ordem, digamos assim, para que esse piso seja pago, né? É uma carga a mais, mas também esses profissionais, essa classe é muito importante, claro, né? Enfim, já vinha aí de muito tempo sem aumento, e enfim, tá aqui, o governador Brandão anunciando esse pagamento do piso da enfermagem no Maranhão, mas essa complicação aqui, ela não acaba de uma hora para outra, tá, pessoal? Isso aqui ainda tem muita coisa que vai se falar sobre isso, né, sobre essas possibilidades e esses impactos também para essas folhas de pagamento. Também, como destaque no Jornal Pequeno, ex-funcionário armado mata candidato a emprego dentro de empresa em São Luís. Isso aqui aconteceu ontem, coisa terrível, assassinato, né? E a curiosidade é justamente no local, né? No local ali em uma empresa, né? Na área rural, na zona rural daqui de São Luís, uma empresa, dentro dessa empresa, e essa pessoa foi assassinada, né? Com um tiro. Horrível. Zé Reinaldo apresenta programa Casa de Esperança. Em entrevista, Daniela defende projeto que proíbe utilização do nome ou imagem de mulher vítima de feminicídio ou violência doméstica. E sucesso na captação
e transplante de órgãos mostra a importância da atuação do Hospital Universitário da UFMA. Daqui a pouquinho tem mais informações sobre isso aqui. Os transplantes, né, que a Universidade Federal do Maranhão, através do Hospital Universitário, né, realiza aqui no estado do Maranhão. 7h20 agora. Esses são os destaques do Jornal Pequeno. Vamos ficar devendo o imparcial. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Quem vem agora é o professor Euclides Moreira Neto com sua crônica matinal, comentário matinal. Pois é, estudantes, professores. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. Hoje, 21 de setembro, quinta-feira. A data de hoje se comemora o Dia da Árvore, e esse é o tema da nossa crônica de hoje. O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro e tem por objetivo a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data, que é diferente em outras partes do mundo, foi escolhida em razão do início da primavera, que começa no dia 23 de setembro, no hemisfério sul. E qual a importância da árvore? A árvore é um grande símbolo da natureza e uma das mais importantes riquezas naturais que possuímos. As diversas espécies arbóreas existentes são fundamentais para a vida na Terra, porque aumenta a umidade do ar graças à evapotranspiração. Evita erosões, produzem oxigênio no processo de fotossíntese, reproduzem e reduzem a temperatura, fornecem sombra e abrigo para algumas espécies animais. Além disso, entre as diversas espécies arbóreas existentes, inclui-se várias plantas frutíferas, como é o caso das mangueiras, limoeiros, goiabeira, abacateiros e laranjeiras. Além de produzirem alimentos, as árvores também possuem outras aplicações econômicas. A madeira, por elas produzidas, servem como matéria-prima para a criação de móveis e até mesmo casas. A celulose extraída dessas plantas, principalmente pinheiros e eucaliptos, é fundamental para a fabricação de papel. Além disso, algumas espécies apresentam aplicabilidade na indústria farmacêutica por possuir importantes compostos. E qual o objetivo do Dia da Árvore? Em virtude da grande quantidade de utilizações e da expansão urbana, as árvores são constantemente exterminadas, o que resulta em grandes áreas desmatadas. O desmatamento afeta diretamente a vida de toda a população, que passa a enfrentar erosões, assoreamento dos rios, redução do regime de chuvas e da umidade relativa do ar, desertificação e perda da biodiversidade. Sendo assim, o dia 21 de setembro deve ser visto como um dia de reflexão sobre nossas atitudes em relação a essa importante riqueza natural. Dadas essas informações sobre o Dia da Árvore, retornamos ao estúdio. Adalberto Júnior. A gente agradece, professor, pela participação. 7h24 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E a gente começa com as informações do trânsito, aqui as câmeras da SMTT, lá na Ponte do São Francisco. Olha, o dia aí parcialmente nublado, amanheceu hoje, né? Trânsito, perdão,
fluindo nos dois sentidos aqui na ponte do São Francisco, maré enchendo até os faróis aqui dos carros ligados, né? Tá um pouquinho meio que fechado o tempo, né? É isso aí. Daqui a pouco, previsão do tempo também. Aqui na Bandeira Tribuzzi, o trânsito vai fluindo nos dois sentidos e na entrada da área Itaquibacanga segue tranquilo também. Mais informações do trânsito, professor Euclides. Meu caro Adalberto, passando agora para informar sobre o tempo e o trânsito aqui na região do Calhau, São Francisco, Renascença, Ponta da Areia e adjacências. Lembrando que estamos a um mês dos 37 anos da Universidade, da Rádio Universidade FM. Então, daqui a um mês, estaremos em festa. Aliás, vamos começar a festa bem antes, né? Para a gente fazer uma comemoração coletiva com o público ouvinte desta emissora, que continua sendo uma tribuna livre, o porta-voz da cultura, da informação, com a população local, principalmente com a juventude, que nos prestigia. Mas, olha, o tempo está bacana, o sol apareceu, tem pouquíssimas nuvens no céu, e só o calor, né? O calor reinando aqui nesse período que é complicadíssimo. O trânsito, ele continua, como sempre, está estabilizado a semana toda. Há alguns focos de maior congestionamento, de maior fluidez, e assim vamos levando, né? Pequenos engarrafamentos na parte que antecede a rotatória da Polícia Militar, o engarrafamento tipo nó nessa rotatória, já expliquei que há 5 entradas e saídas de avenidas e ruas, e também o nó na frente do Marcos Center. Nas demais vias da região, na Colares Moreira, na própria Avenida dos Holandeses, que passa pela Ponta da Areia, na Ana Jance, que passa pelo São Francisco e vai até a rotatória do São Francisco, o trânsito flui sem problema, seguindo pela Castelo Branco e entrando pela Ponte do São Francisco, onde está tudo normal por enquanto. Adalberto. Aqui na Avenida Guajajaras, cruzamento com a Franceses, como sempre, o trânsito um pouquinho mais complicado, né? Nas demais vias, o trânsito está tranquilo neste momento. Muito obrigado, professor Euclides. 7h27. Agora tem mais informações do trânsito. Temos ouvinte, não é isso, Mayra? É isso, Adalberto Júnior. Temos aqui participação do Evandro na Forquilha. Ele informa que o trânsito está complicado em frente ao Mateus da Coab. O ônibus coletivo brecou nas primeiras horas da manhã do dia 21 de setembro, hoje, né? Ocasionando aglomeradas de veículos e transeuntes. No local já se encontram agentes de trânsito da SMTT. E ele diz aqui: esperamos que a linha disponibilize ônibus novos para estar circulando nas vias públicas da capital. O recado aqui do ouvinte Evandro Araújo, da Forquilha. Maravilha. Notícias da cidade. 7h28 agora. Vamos aqui dar uma prévia, né, do que está sendo falado aqui nos principais portais da capital maranhense na manhã desta quinta-feira, Mayra Nogueira. Começando aqui com o Imparcial, Operação Imperatriz, Receita Federal apreende drogas em encomenda enviada pelos Correios. Olha, isso aqui está acontecendo com cada vez mais frequência, viu? Foram encontrados aí 500 comprimidos de êxtase. Olha só. Caminhoneiro fica ferido em colisão com carreta na BR-316. Pescadores são resgatados após 6 dias à deriva em alto mar, no Maranhão, e estudante é baleado dentro de ginásio no interior do Maranhão. Isso aqui também, né? Muitas imagens pelas redes sociais desse caso aqui, né? Estudante baleado no interior do Maranhão. O G1 Maranhão destaca: 7 pescadores são resgatados após ficarem 6 dias à deriva no litoral do Maranhão. Vamos a essa informação aqui no G1, trazer do G1. 7 pescadores foram resgatados
na costa maranhense nesta quarta-feira, dia 20, após passarem 6 dias à deriva no mar. Eles foram localizados por equipes da Marinha do Brasil a cerca de 226 quilômetros de São Luís. E o barco havia saído no dia 4 de setembro de Camocim, lá no Ceará, para realizar atividades de pesca, mas teve falhas mecânicas e ficou à deriva. De acordo com a Marinha, a falha no barco aconteceu no sistema de governo da embarcação. E, ao serem resgatados, foi constatado que os tripulantes tinham mantimentos e também água a bordo do barco, que ajudou para que eles conseguissem se manter em alto mar durante o tempo, né? E, de acordo com a Marinha, a corporação foi informada da localização do barco na segunda-feira. A operação de busca e salvamento foi montada por equipes de Belém, lá no Pará, que seguiram em direção à embarcação. A operação contou com auxílio de helicópteros e embarcações e participaram do resgate equipes da Capitania dos Portos do Maranhão, o Corpo de Bombeiros também do Maranhão e do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de São Luís. E após serem resgatados, os tripulantes foram atendidos por equipes de saúde, em seguida levados pelo Comando-Geral da Polícia para o Comando-Geral da Polícia Militar aqui em São Luís. Olha só, né? Tiveram sorte, viu? Olha só, 7h30 agora, isso destaque aqui do G1 Maranhão. E no Jornal Pequeno, no site do Jornal Pequeno, a manchete é: Hospital Universitário da UFMA realizou 135 transplantes no primeiro semestre. Instituição pública é a única que, com equipes, né, autorizadas à captação e transplante de rins, fígado, coração e córneas. Essa informação aqui do Jornal Pequeno. Valentina, Flávio, Nicolas, Milena, Ramon Felipe, Sandra, Ravi, Patrick e Moara. São nomes de pessoas de todas as regiões do Brasil que têm algo em comum e se unem neste mês de setembro dedicado à conscientização sobre doação de órgãos. Eles representam, na condição de doadores ou receptores, as 14.182 pessoas que receberam transplantes de órgãos, tecidos e medula óssea no Brasil neste ano. Só na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSE, estatal que administra 41 hospitais universitários, 19 instituições realizaram 791 transplantes no primeiro semestre de 2023, segundo a base de dados nacionais do Sistema Único de Saúde. No ano passado, os hospitais universitários da rede EBSE realizaram 1.473 transplantes. Já em 2021, foram 1.342 cirurgias em 2020 e 1.094 transplantes na rede. Os dados são do Serviço de Gestão da Informação, Monitoramento e Avaliação da estatal. E aqui em São Luís, o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, o HUFMA, realizou 135 transplantes no primeiro semestre deste ano, sendo 119 de córnea, 19 de rim, conforme dados da unidade de transplantes do HUFMA. Maravilha, parabéns aí, claro, para a equipe do Hospital Universitário e também da Universidade Federal do Maranhão, sendo aí um marco, né, e um suporte gigantesco aqui do Hospital Universitário no que diz respeito a transplantes. 7h33 agora, Mayra. No segundo bloco, você confere aqui no Jornal Rádio Universidade, Secult, Prefeitura de São Luís, abre inscrições para autores interessados em lançar livros na Feira do Livro de São Luís, edição 2023. Pois é, vai ter a Feira do Livro. UFMA Virtual lança edital do concurso Produção de Recursos Autoinstrucionais para EAD, destinado aí a docentes da UFMA. Hoje tem Wagner Matos, no comentário dele, fala sobre o corte na taxa de juros, que foi aí de 0,5%, ponto percentual, melhor dizendo. No esporte, Série B maranhense, Timon goleia o Santa Quitéria no Nilzinho Santos e Tupã vence o São Luís. No Rádio Opinião, hoje tem uma entrevista sobre a Covid-19 e a variante Eris. Essa entrevista com o médico epidemiologista Antônio Augusto Moura. Não sai daí, a gente volta já já. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Na Laboro, você escolhe se sua pós ou MBAs serão presenciais ou online ao vivo. São mais de 50 cursos com os melhores professores do mercado nacional e internacional.
administração e negócios, marketing, saúde, nutrição, enfermagem, farmácia, estética, educação, serviço social, engenharia e muito mais. Você já conhece a qualidade de ensino da Faculdade Laboro. Não perca tempo. Matricule-se já e seja bem-vindo à excelência de ensino da Faculdade Laboro. A revisão profissional é o coroamento de seu trabalho. Afinal, seu texto merece. Contrate um serviço profissional para revisar seus textos. Experiência é fundamental. Contate o professor Jader Cavalcante, revisor profissional. WhatsApp e celular 999626085. 999626085. A DTED, Diretoria de Tecnologias na Educação, por intermédio do UFMA Virtual e em parceria com a PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, torna público o edital de inscrições para o curso Produção de Recursos Autoinstrucionais, para EAD+. Trata-se do primeiro curso no formato híbrido para os docentes da UFMA e tem como objetivo principal ensiná-los a produzir e a utilizar recursos autoinstrucionais em formações EAD. Conta com atividades síncronas e assíncronas, com ênfase no protagonismo e na autonomia através de uma aprendizagem problematizadora e de recursos inovadores. Inscrições até o dia 26 de setembro. Curso Produção de Recursos Autoinstrucionais para EAD+. Confira o edital em ufmavirtual.ufma.br. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Estão abertas as inscrições para a nova capacitação do UFMA Virtual, o curso de elaboração e estruturação de projetos de pesquisa. O curso é 100% online, possui carga horária de 60 horas e garantirá certificado imediato após a conclusão. É destinado a profissionais de todas as áreas. No curso, o participante vai aprender a desenvolver e elaborar um projeto de pesquisa, reconhecendo sua estrutura básica e os elementos que o compõem. Para mais informações, acesse o site ufmavirtual.ufma.br. Servidor público federal, estadual, aposentado ou pensionista. O Instituto Maranhense de Defesa do Consumidor, com o objetivo de proteger os direitos dos consumidores e proporcionar suporte, informa: se você possui empréstimo consignado no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, você pode ter direito de receber em poucos dias, direto em sua conta, valores cobrados abusivamente quando da contratação do empréstimo. Para mais informações, entre em contato no WhatsApp 98 97005 3942. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e a semana continua com ótimas dicas do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 39 minutos, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Aqui a gente destaca agora quem está acompanhando a gente aqui no YouTube, a Mari Silva Mourão, Marcileia Souza, muito obrigado. Aqui no Instagram, a Maquinaria Musical, muito obrigado
Também o Ricardo Fonseca, meu querido amigo Ricardo Fonseca, jornalista, acompanhando a gente aqui também, o doutor Jorge Baldez, Henrique Mota, também acompanhando a gente aqui, Ronaldo Teixeira, bom dia, aqui é Ronaldo do Turu, na escuta do programa, com as minhas filhas Sofia e Maria Helena, sempre com a gente aqui, o Ronaldo, né? E também doutor Carlos Leonardo Cunha, a Rosângela Moreira está por aqui, Mayra. Também o Evandro Ojuara. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela companhia sempre e agora aqui através do Instagram. 7h40 agora, Mayra Nogueira. Vamos trazer o professor Euclides mais uma vez. Ele vai falar sobre o UFMA Virtual, que lançou aí edital do curso de produção de recursos autoinstrucionais para EAD destinado a docentes da UFMA. Não é isso, professor? A Diretoria de Tecnologia na Educação, DTED Maranhão, por intermédio da UFMA Virtual e em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEC, divulga por meio de edital a abertura das inscrições para o curso de produção de recursos autoinstrucionais para EAD. E esse curso é o primeiro no formato híbrido para os docentes da Universidade Federal do Maranhão e tem como objetivo principal ensiná-los a produzir, a utilizar recursos autoinstrucionais em formação EAD. O curso contará com atividades síncronas e assíncronas, com ênfase no protagonismo e na autonomia dos cursistas através de uma aprendizagem problematizadora e de recursos inovadores. Portanto, inscrições estão abertas para os docentes da Universidade Federal do Maranhão e o público-alvo, volta a dizer, são os servidores docentes efetivos da UFMA, de qualquer área do conhecimento que tenha interesse em se aperfeiçoar no planejamento e desenvolvimento de cursos de extensão e aperfeiçoamento, bem como cursos de pós-graduação na modalidade EAD, que serão ofertados posteriormente pela DTED Maranhão. Adalberto. Muito obrigado, professor. A gente continua com o professor, que ele também traz mais informações sobre a Secretaria de Cultura, através da Prefeitura, aliás, a Prefeitura de São Luís, através da Secretaria de Cultura, que abriu inscrições para autores interessados em lançar obras para a Feira do Livro de São Luís, que vai acontecer em 2023. Professor. Pois é, estudantes, professores, escritores, autores iniciantes, autores consagrados vão ter de volta à capital maranhense a sua Feira do Livro, lá na Praça Maria Aragão, o espaço que recebeu a primeira edição, aliás, recebeu as primeiras edições, mas que nos últimos anos a feira havia mudado de local. A coordenação do evento será da bibliotecária Rita Oliveira, e a feira deste ano, que é a 16ª edição, terá como patrono Gonçalves Dias, que está comemorando seus 200 anos de existência. Então, os autores interessados em fazer lançamentos de livros devem fazer suas inscrições até o dia 29 de setembro. Eles devem procurar a sede da Secretaria Municipal de Cultura, que atualmente está localizada na Rua Portugal, no Centro Histórico de São Luís, e realizar a inscrição do seu lançamento. Serão pelo menos 10 livros lançados por dia, nesse período de 13 a 22 de outubro, segundo informação prestada pela coordenadora do evento, Rita Oliveira. Então, boa notícia para a juventude, para os estudantes e para os apreciadores da literatura maranhense. De volta à Feira do Livro, esse ano em sua 16ª edição, com o patrono Gonçalves Dias, homenagem prestadas ao maior poeta brasileiro de todos os tempos. Adalberto. Muito obrigado, professor, pelas informações. São 7h43 agora. Mayra Nogueira. Previsão do tempo, Itágua de Maré. 7h44, São Luís amanheceu com céu parcialmente nublado e a previsão é de sol, mas pode chover à tarde
com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 84%, a temperatura é de 27 graus, com sensação de 30. A média mínima 26 e a máxima 32 graus, com informações do site Clima Tempo. Vamos aqui à tábua de maré. Nesta quinta-feira, pré-amar, a primeira acontecerá logo mais às 11 horas e 6 minutos, com 4,9 metros. A segunda, às 23 horas e 19 minutos, com 5 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 4 horas e 49 minutos, com 0,8 metro. A segunda será às 17 horas e 5 minutos, com 1,4 metro. Notícias do Brasil. Trazendo as manchetes nacionais, e você confere com a gente aqui no YouTube, começando com Folha de São Paulo. Copom reduz juros a 12,75% e cobra compromisso fiscal. Unânime, decisão por novo corte de 0,5 ponto leva a menor taxa em 16 meses. Que bom. O Estado de São Paulo, nesta quinta-feira, tem como manchete: política monetária. Copom reduz taxa de juros, mas alerta para compromisso com a meta fiscal. Selic cai 0,5 ponto para 12,75%. O Banco Central destaca a importância do equilíbrio das contas públicas. Mas pode baixar mais um pouquinho, que é muito alta. Finalizando com o Globo, também no mesmo tom. Selic cai 0,5 ponto. Banco Central mantém ritmo de redução dos juros e defende metas fiscais. O Copom descarta acelerar queda este ano e pede atenção à inflação. 7 horas e 46 minutos agora. Cotação do dólar e do euro. Dólar que teve alta de 0,15%, está cotado a R$ 4,88. O euro teve queda de 0,06%, ficando cotado aí a R$ 5,20. Quem vem agora é Wagner Matos, trazendo com ele o comentário de economia, falando justamente dessa queda nos juros, na Selic. Wagner, bom dia. Muito bom dia, Adalberto e amigos da Rádio Universidade. Na quarta-feira, as bolsas internacionais fecharam em queda após decisão do Banco Central americano em manter a sua atual taxa de juros. Já no Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 0,72% aos 118.695 pontos. O movimento foi positivo pela expectativa do corte da taxa de juros, que seria divulgada na noite da quarta-feira. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, decidiu mais um corte de 0,5 ponto percentual na nossa taxa de juros, a Selic, que serve de referencial para o mercado. Com isso, a nossa taxa de juros anual, que estava em 13,25%, passa a ser de 12,75% ao ano, e as pessoas poderão observar mudanças como redução na taxa de financiamento e empréstimos, maior oferta de crédito, nível de endividamento, melhora as negociações de dívidas, aumenta o consumo e incentiva o investimento no setor privado. Um bom dia a todos e até mais. Concursos e oportunidades. 7 horas e 48 minutos agora, tem informações de concursos e oportunidades. E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com a Universidade Federal do Maranhão, que lançou o edital para novo concurso de professor adjunto. São 7 vagas para os campos de Imperatriz e Chapadinha, com exigência de doutorado nas áreas e com salário entre 6 e 10 mil reais. Inscrições no site sigrh.ufma.br até 18 de outubro, com taxa de R$ 300. Inscreva-se. Tem também as vagas de estágio oferecidas pela CEMED, Secretaria Municipal de Educação. Para participar do seletivo,
Os estudantes precisam estar entre o 3º e o 7º período do curso de pedagogia. A bolsa é no valor de R$ 1.320, com vale transporte. Inscrições vão até o dia 25 de setembro e podem ser feitas no site sistemas.fiema.org.br/seletivos. Não perca! Finalizando com a SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que abriu inscrições para seletivo de estágio de pós-graduação. São 40 vagas para diversas áreas de atuação. Inscrições até 30 de setembro, no site sema.ma.gov.br. Participe! Com redação de Pedro Batista, Emily Viana, Jornalismo Universidade FM. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Vamos aqui com informações da segundinha maranhense, começando com o Timon, que venceu por 8-3 o Santa Quitéria, lá no Nilzinho Santos, e garantiu a liderança do Grupo B. Partida disputada anteontem, melhor dizendo. Edrean Costa foi responsável por 5 gols do time, depois Gabriel Cleitinho e Thalisson Almeida completaram a goleada com mais 3 gols. A Raposa reagiu e Elton Matinha fez 1 gol e Nicolas Reis mais 2. O Timon é líder do Grupo A com 6 pontos e Raposa é o lanterna dessa fase. O próximo jogo do Santa Quitéria é contra o São Luís, às 3h15 da tarde, lá na Arena Charles Miller, em Passo do Lumiar, a 20 quilômetros aqui de São Luís, na área metropolitana. E a segunda rodada do Maranhense Série B foi disputada na quarta-feira, nessa quarta-feira, né, dia 20, entre Tupã e São Luís. Tupã levou a melhor, 1-0 no placar. A partida foi na Arena Charles Miller, Passo do Lumiar. E aos 21 minutos do primeiro tempo, Cris marcou o gol da vitória, aproveitando uma cobrança de escanteio. Índio Guerreiro vai a 6 pontos, mas continua na vice-liderança e o São Luís está ainda na terceira colocação, 100 pontos. O próximo jogo é pela terceira rodada do Grupo B do Campeonato Maranhense Série B. Tupã volta a campo contra o Timon neste sábado, dia 23, pela terceira rodada, às 9h30 da manhã, lá no Nilzinho Santos, aqui no Nilzinho Santos, melhor dizendo, né, aqui em São Luís. Redação aqui de Emily Viana. Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. O Brasil está presenciando um aumento no número de casos de Covid-19, trazendo aí a variante Eris. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o médico e epidemiologista Antônio Augusto Moura, professor da Universidade Federal do Maranhão. Professor, tem um tempinho que a gente não se fala, né? E toda vez que o senhor vem aqui, fica aquela preocupação, Covid-19, né? Casos voltando, enfim. Trazendo essas informações, professor, porque o país inteiro, como eu já disse, está aí diante de um possível grande desafio também, manter esses números controlados, né? Na medida do possível, controlados, mas eles vêm se manifestando. Bom, bom dia, professor, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, é um prazer estar aqui novamente. Maravilha. Professor, essa variante Eris, ela é o quê? Como caracterizar essa variante? O que é que ela tem de diferente, né? Ela aí pode furar vacinações, né? Que a gente já teve, já avançou de certo modo, né? Mas ainda assim tem gente que ainda não completou esse quadro vacinal. E a variante, ela consegue furar vacinação, né? Quais as principais características dessa variante? Então, toda vez que surge uma nova variante, os cientistas correm para estudá-las. Não foi diferente dessa vez. E aí essas variantes, primeiro, elas são consideradas de interesse se elas confirmarem realmente que elas estão se transmitindo mais rapidamente ou têm potencial para causar doença mais grave.
elas viram, então, variantes de preocupação. Felizmente, desta vez, nenhuma das variantes novas circulantes tem algum potencial para furar o bloqueio das vacinas. Nós lemos artigos bem recentes aí nos últimos dias, e todas essas novas variantes, incluindo a Aedes, né, tem uma outra chamada Pirola também, elas, apesar de ter algumas mutações, essas mutações não estão conferindo nenhum comportamento diferente desse vírus. Então, por enquanto, essas variantes, assim, digamos assim, elas são apenas de interesse, estão sendo estudadas, mas elas não se constituem variantes de preocupação. Em relação ao número de casos no Brasil, nós não temos assim, registrado nenhum grande aumento nos últimos dias, nem nos últimos meses. O que a gente está tendo é uma manutenção da Covid-19 em níveis ainda elevados, né, em termos de número de casos, mas, felizmente, em números muito baixos, né, comparado com o que a gente teve aí nos anos anteriores. Então, as notícias, felizmente, são muito boas, né, nesse momento. A população brasileira se vacinou, né, com uma proporção bem elevada, exceto crianças, onde a cobertura vacinal está baixa. A gente pode comentar sobre isso depois. Mas as vacinas, elas constituíram aí realmente uma mudança muito grande no panorama da pandemia e fizeram com que a OMS suspendesse a emergência de saúde pública. Certo, então essas informações são mais recentes, né? Que algumas semanas, né, havia uma certa preocupação e até essa informação de que essa variante poderia ser tão forte que passasse até por proteção de vacinação chegou a circular. Não sei se o senhor... Não, com certeza, ela era uma variante de interesse, porque o que acontece? Os cientistas percebem as mutações, faz o estudo genético. Aí, a partir do conhecimento das mutações, surge aí a possibilidade, né, de que ela tenha um comportamento diferente. Aí você parte para a testagem. Isso hoje tem sido feito muito rapidamente. E aí a gente já tem, né, hoje, os resultados dos estudos aí com bastante consistência. A Aedes, ela hoje é a variante predominante, a que está circulando mais, né? Mas não tem potencial realmente para furar o bloqueio das vacinas, né? O potencial dela é muito pequeno. Que bom, maravilha, que bom. Professor, quais as características em termos de manifestação? Ela é igual, é bem parecida com as outras variantes? Ela tem, assim, quais as características principais dela? Porque a própria Organização Mundial da Saúde também chegou a ficar em certo alerta, né, por conta dessa variante, né? E eu queria que o senhor falasse também dessa outra, a Pirola, é isso? Isso. Essa é mais recente, só que essa ainda está circulando com um número pequeno de casos. A Aedes, hoje que eu falei, no mundo, ela é a variante predominante. E agora, não chegou a ser colocado nenhum alerta pela OMS, que eu te digo, o alerta surge quando essa variante se torna variante de preocupação. Nós tivemos isso com a Ômicron, né? Nós tivemos isso com aquelas variantes que circularam no Brasil, né, que é a variante Gama, né, nós tivemos com a Beta, né, outras variantes aí mais no começo da pandemia. E a última que gerou realmente preocupação, né, foi a subvariante da Ômicron aí no segundo semestre de 2022. De lá para cá, felizmente, todas as variantes que têm aparecido, elas não foram consideradas variantes de preocupação. Agora, uma coisa importante, a Covid continua circulando. Hoje, você tem cerca de 2 vezes mais hospitalizações pela Covid do que pela gripe, que já era uma doença que nós convivemos há muito tempo, né? Só para a gente mostrar como os casos continuam acontecendo, muita gente adoecendo, e nós temos relato aí, né, de que com essa variante nova, as pessoas estão novamente, né, parece que está reaparecendo aquele sintoma de alterações no paladar e no olfato, que tinham sumido aí com a variante Ômicron. Professor, a gente está passando por um período de muito calor também, né? Isso pode, de alguma maneira, ter um cruzamento aí de fatores, né, para se alastrar mais fácil, enfim, a Covid, né? Ela tem alguma relação com essa onda
de calor, enfim, ela pode trazer um maior alastramento? Então, a gente não tem notado muita mudança de acordo com a estação do ano, que a gente chama de mudança sazonal com a Covid. A Covid ela tem respondido muito mais ao surgimento de novas variantes, né? Então, quando surge uma nova variante, ela se espalha mais rapidamente, né? Essa é a tendência. Ou, mesmo que não seja mais rapidamente, ela vai tender, né, a ocupar o espaço das outras. E a gente vê isso com a gripe. Então, aqui no Maranhão, na época das chuvas, né? Quando é a época que a gente acaba sentindo um pouco mais de calor, às vezes, porque fica aquele que a gente chama de mormaço, a gripe, o vírus da gripe se espalha mais rapidamente na época da chuva, né? Então, teoricamente, na época do calor, onde as pessoas se aglomeram menos, vão mais para fora de casa, a circulação do vírus da gripe é menor. Mas a gente não tem notado isso com a Covid, não. Maravilha. Professor, ainda sobre esses números, né, de casos, claro que fica sempre a recomendação, né? Ainda há essa recomendação de, em certos lugares, ainda utilizar máscara. E a questão da vacinação também, muita gente ainda não se vacinou, ainda não completou ali, digamos, esse quadro vacinal aí adiantado, né? Quinta dose, bivalente, enfim, essa coisa toda. É preciso ainda ter, né, força nessas ações governamentais também, né, através de campanha, e também a autopreservação. Tem locais que realmente é bom usar máscara, né? A gente vê ainda já algumas pessoas utilizando máscara em alguns desses locais, né? Existe essa necessidade ainda, né? Não é mais obrigatório o uso de máscara, né, nesse momento. Então, o que a gente fala são recomendações. E, assim, a recomendação que eu acho absoluta ainda é quando você estiver gripado, porque hoje a gente está gripado, a gente não sabe se é gripe ou Covid, né? Então, como eu te falei, a Covid, ela está hospitalizando 2 vezes mais que a gripe. Então, é muito mais provável quando a gente esteja gripado nesse momento que a gente esteja com Covid. Qual é a recomendação? Se você estiver gripado, use máscara, né? Sempre, na hora de sair, né? Para evitar de contaminar os demais, né? O ideal mesmo era se ficar em casa, mas no Brasil, dificilmente a pessoa gripada ou com Covid, né, vai ficar em casa. Infelizmente, não é assim que a coisa tem funcionado, né? O empregador não vai dar o dia, então é série de complicações. Então, o fundamental mesmo é que você, gripado, use máscara, né, para se proteger. E fora isso, pessoas imunossuprimidas também devem usar máscara, né? Porque aí o sistema imunológico não tem potencial para o combate, né, a muitas doenças. Então, essas são as recomendações, assim, clássicas. Obviamente, uma pessoa, né, um idoso, né, com muita idade, né, então ele também pode se protege mais usando máscara. Fora isso, né, não há, assim, nenhuma recomendação, e eu tenho visto apenas a manutenção do uso de máscara em serviços de saúde, né, que é interessante, porque tem uma aglomeração, né, de pessoas com sintomas, né, gripais, e aí você realmente reduz a transmissão. Professor, para a gente finalizar, a questão a primeira atitude, né? A gente não sabe se a pessoa está com Covid, com gripe, enfim. O que ela deve fazer de maneira mais rápida ali? Então, o que a gente vê hoje é que as pessoas não estão mais testando, né? Então, quando a pessoa tem sintoma gripal, automaticamente ninguém quer ter Covid. Então, você atribui, estou gripado. Mas a gente só vai saber se é gripe ou Covid se a gente fizer a testagem, né? Então, assim, via de regra, não há mais aquela necessidade, né, premente de você testar, né? Se puder testar, ótimo. Mas você tem aí as dificuldades, né? Tem que ir a um laboratório, tem os autotestes também de farmácia que você pode usar, que é uma dica super interessante, né? Que eu recomendo para as pessoas. Né? Mas, assim, para saber o que tem. O que a gente tem visto é que os casos de Covid, na maioria das vezes, são leves, as pessoas, a maior parte está vacinada, né? Mas, se você não tiver vacinado, aí nenhuma dose, pelo menos, aí você tem um potencial, né, de ter uma doença mais grave, né? E isso é uma coisa que você tem que atentar. Esses sintomas, eles são bem parecidos, professor? Então, a gripe e Covid é muito difícil a gente distinguir apenas com base em sintomas, né? O que a gente via no começo da pandemia da Covid-19 era aquele sintoma de perda de olfato e paladar, que era bem característico da Covid, que sumiram com a Ômicron e parece agora estar voltando de alguma forma com essas novas variantes.
Maravilha, maravilha. Bom, esse quadro aí, tomara que ele não se agrave, professor, e a gente fique com essas informações aí que a gente tem como positivas, né? Claro, em relação à Covid-19, que a gente não pode descansar um segundo. Eu acabei de conversar aqui com o professor Antônio Augusto Moura, ele é médico epidemiologista aqui da Universidade Federal do Maranhão e acompanha as questões relacionadas à Covid-19, falou com a gente também sobre a variante Eris. Professor, muito obrigado pelas informações. Muito obrigado, Adalberto, e um bom dia para todos. Maravilha. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Abraço aqui para Ed Manfred, também Edu Santos, o Renato Wensch, todos aqui acompanhando através do Instagram, Esther Domingos. Olha só, Esther Domingos acompanhando a gente também, viu? Sandro, também Maquinaria Musical, já falei, né? É isso aí. Muito obrigado pela companhia. Aqui também no YouTube também. A gente volta amanhã com mais informações. Amanhã, sexta-feira, Mara Nogueira tem Roteiro Cultural e Paulo Pellegrini no comentário do esporte. Fiquem agora com Mara Nogueira, o melhor do pop nacional e internacional, animando a sua manhã com o melhor do pop nacional e internacional no Sessão das 8. Até amanhã.